Olá, sou o professor Fabiano. Hoje a gente vai falar sobre um tema importante aí para vestibulares, também para o Enem, que é a progressão aritmética. Eu dividi em duas partes, tá? Hoje vem a parte 1, mas a gente começa a falar mais da matéria em si depois da vinheta. Em vestibulares, Enem, aparecem de vez em quando muitos exercícios envolvendo sequências numéricas ou até de símbolos, polígonos, e saber algumas propriedades sobre alguns tipos de sequência pode te ajudar principalmente a ganhar tempo, tá? E também diminuir os cálculos. Mas antes de falar da matéria em si, se inscreve no canal, ativa o sininho também para você receber as nossas notificações. Aqui sai vídeo todo dia de aula, tá? Então por isso fica a minha dica aqui para você se inscrever e seguir o nosso canal. Bom, como eu disse, essa é só a parte 1, tá, da progressão aritmética. Eu preferi dividir em duas partes para deixar o vídeo mais dinâmico. Então vamos lá. A primeira parte que eu quero falar é sobre a fórmula do termo geral. A gente vai chegar nela. E a progressão aritmética, que a gente abrevia para PA, nada mais é que um tipo de sequência numérica com certas características que a gente vai conversar a partir de agora, tá? Vou colocar já um exemplo clássico aqui de PA. 2, 5, 8, 11. É uma PA, tá? Agora, por que isso é uma PA? Por que é uma progressão aritmética? Olha aí, coloquei R igual a 3. Dá para imaginar o que seria isso? Por mais que você nunca tenha visto essa matéria, o que o 3 tem a ver com essa sequência? É a diferença, né? Entre um termo e outro. Olha aí que do 2 ao 5 a gente tem uma diferença de 3, para o 5 para o 8 uma diferença de 3, e de 8 para 11 também a mesma diferença, tá? Essa diferença entre um termo e outro a gente chama de razão, tá? Então por isso que eu coloquei o R igual a 3. E aí coloquei aí que é a diferença de um termo para o outro. Outra forma de enxergar a razão é você pegando qualquer elemento aí da PA, exceto o primeiro, por exemplo, 5, e subtraindo pelo anterior. Então veja que 5 menos 2 dá a razão, que é 3. 11 menos 8 dá a razão, que é 3. Tá bom? Agora eu coloquei aí na tela, ó, n igual a 4. O que será que é o n? O que será que esse número A4 tem a ver com essa PA? Dá uma olhadinha aí. Ah, mas não tem o 4. Ah, mas o número de termos é 4, tá? Então, para você decorar aí que o n, essas letrinhas são importantes depois para a fórmula, tá? O n é o número de termos. Vai aparecer aí na tela, ó, número de termos. Um termo 2, outro termo 5, outro termo 8, outro termo 11, 4 termos. Ok? Continuando, coloquei mais um exemplo. 8, 3, menos 2, menos 7, menos 12 também é uma PA. Por quê? Porque existe uma mesma diferença entre um termo e outro. Não sei se você já percebeu qual que é. No caso, menos 5. E pode sim, tá? A razão ser negativa sem problema nenhum. Quer ver? Vamos conferir. Ó. 8 com menos 5 é 3. 3 menos 5 menos 2, que com menos 5 é menos 7, que com menos 5 é menos 12. Razão, menos 5. E o n, o número de termos? 5. Pode contar que tem 5 termos, tá bom? Então foram aí dois exemplos de uma PA. Agora a gente vai avançar para chegar na fórmulazinha. Forma geral de uma PA antes, A1, A2, A3, A4, reticências AN. É uma PA sem você colocar os numerozinhos, né? O A1 é o primeiro termo. Você está vendo aí com o A1 o primeiro termo. O A2 é o segundo, o A3 é o terceiro e assim por diante. Agora, o AN, a gente chama aí de enésimo termo. Esse enésimo vem de AN, né? De N. Um termo N, um termo desconhecido. Por isso que eu coloquei aí também que o AN é um termo qualquer da PA. O último termo, ou o termo que você quer encontrar, tá bom? E aí na próxima tela eu tenho a fórmula do termo geral, que é esta formulazinha que surgiu aí na tela. Veja que nessa fórmula é uma relação, na verdade, entre o AN, o A1, o N e o R. Todas as letrinhas que a gente já viu que são, né? E aí veja que nessa fórmula eu tenho 4 incógnitas, e aí o básico de matemática, né? Se eu tiver 3 delas, eu descubro a quarta, a desconhecida. Aí só para a gente relembrar, eu coloquei aí, ó, o R, não esquece que é a diferença entre um termo e outro. O N é o número de termos. O A1 é o primeiro termo, não tem segredo. E o AN, às vezes confundem, tá? O AN com N.
O N é o número de termos. O AN é o termo que você quer descobrir. É o último termo, tá? Combinado? Isso que você precisa tentar guardar formulazinha, não só a fórmula, mas também o que é cada partezinha da fórmula. E agora, já para a gente aplicar essa fórmula, eu trouxe um exemplo. E a pergunta é: qual o duzentésimo termo da sequência 1, 4, 7 reticências? Duzentésimo termo, né? Duzentésimo é o termo 200, o termo na posição 200. Professor, posso fazer na mão? Você que sabe, vai dar um trabalhinho, né? 1, 4, 7. Só de olhada para perceber que vai de 3 em 3, né? Então você poderia continuar. O 1 o primeiro termo, o 4 é o segundo, o 7 é o terceiro. Depois vem o 10, 13, 16, 19, 22. Você iria de 3 em 3, não até chegar ao 200, mas até completar 200 termos. Agora, gente, não precisa disso, porque já foi apresentada a fórmula do termo geral, né? Antes de jogar na fórmula, já coloquei aqui na tela organizado, ó. O A1, primeiro termo, é 1. Estão vendo meu mouse? Primeiro termo, sem segredos. A razão é 3, já comentei, vai de 3 em 3. O N, o número de termos, é 200, tá? Como eu quero descobrir o duzentésimo termo, eu tenho 200 termos, concorda? E o que eu quero descobrir? O duzentésimo termo, não o número de termos. Então, por isso que eu coloquei aqui embaixo que eu quero descobrir o AN, que é um termo qualquer, ou o último termo, como eu coloquei anteriormente, tá? E o AN, no caso aqui, é o A200, o termo 200, tá bom? Como descobrir? Uma formulazinha. A gente tem, ó, da fórmula, 3 partes dela. Queremos descobrir a quarta. Vai substituindo. O AN é o A200, é exatamente o que eu quero descobrir. O A1 está aí do lado de vermelho, é 1. Depois na fórmula vem N menos 1. O N é 200, menos 1, vezes a razão, que é 3. Então, só peguei esses dados aqui da esquerda, joguei aqui na fórmula para a direita. E aí agora você toma cuidado, tá? Na matemática, né, tem uma ordem para você resolver as coisas. Primeiro a gente começa aqui dentro do parênteses, tá? Então, vou fazer esse 200 menos 1, 199. O resto copiei. Depois que eu fiz a conta do parênteses, já tirei o parênteses. E aí também tome cuidado aqui, né? Na matemática, a gente primeiro faz a multiplicação, depois soma. Então, é 1 mais o resultado dessa multiplicação. 1 mais 597, que é o 598, tá? O duzentésimo termo. Então, imagina você, se você tivesse ido na mão. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. O duzentésimo termo seria o 598. Muito tempo, né, para chegar nesse valor aí na mão. Por isso a importância da fórmula, tá bom? Agradeço que você viu esse vídeo até aqui, tá? Essa é só a parte 1. Fica ligado aí no canal que vai ser a parte 2. Tem mais coisas ainda sobre PA, tá? A gente só dividiu em parte 1 e parte 2. No próximo vídeo eu trago para vocês como calcular a soma dos elementos de uma PA. Aí vem mais fórmula, vem mais historinha, bem legal. E vai ser importante para você que vai fazer vestibular, Enem e tudo mais, tá? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí se você tem alguma dúvida, quer me deixar algum recado, tá bom? Espero que tenha gostado. Até a próxima.